é só sucesso? Só sucesso não, gente, é muita derrota. Hoje a gente veio contar alguns. O que a Globo não mostra. O que o Santa não mostra. O que o não mostra. Roda a vinheta. Oi, gente! Oi, gente! Mais um. Calitando. A gente sempre vai rir desse nome, ridículo. Enfim, o vídeo de hoje a gente quer falar sobre derrotas relacionadas ao concurso público. Porque nós, né, fazemos materiais, somos professoras. A gente é só sucesso? Só sucesso não, gente, é muita derrota. Bom, vou começar. Pra quem não sabe, em 2015, 2014, sei lá, eu fiz o concurso do IBGE junto com Thalita. Foi. Estudamos juntas. Together. Ficamos ali naquela situação, né, focadas no concurso do IBGE, que tinha 3 vagas. Eram 2 vagas e depois vagas. Eles aumentaram em 50% as vagas. Exato. E aí, quando saiu o resultado, eu lembro que eu estava no meu trabalho e eu vi o resultado antes de Thalita. E Thalita, essa pessoa maravilhosa, passou em primeiro lugar. E quase foi atropelada. Eu mandava na cara assim, Thalita, você passou! E ela quase teve um infarto. Foi um infarto do coração. Não, foi maravilhoso. Eu tava na rua, fui ouvir a mensagem e o ônibus quase passou em cima de mim. Foi um momento. Não, e aí Thalita passou em primeiro lugar, maravilha, e eu passei em 5º. Então o que a gente pensou? Fechou, né? Fechou Vamos ser chamadas. E aconteceu isso, eram 2 vagas, e eles chamaram mais 2 pessoas, então eles chamaram 4 pessoas. Porque na real foi o seguinte, tinha passado dentro das vagas eu e a Cata, a Catarina, e aí aumentou em 50% as vagas, e aí chamaram a Suzane. Quando eu saí, chamaram a Nádia. Foi isso. Que aí mesmo. chamaram a 4ª colocada. E aí o concurso venceu. E aí, eu gente, estava... eu não fui chamada. Eu passei em 5º lugar, chamaram 4 pessoas. Então, isso doeu muito. Doeu, mas eu acho que não é uma derrota. Porque, sim. Tipo assim, você passou, né? Mas dói, né, amiga? Eu acho que história de derrota, por exemplo, eu tenho uma que foi do concurso, acho que do TRF de São Paulo, que eu me inscrevi, estava estudando, e aí paguei passagem, paguei hospedagem, fui para São Paulo, fiz a prova, e quando eu cheguei em Brasília, cancelaram a prova, anularam. E eu falei, cara, paciência, né? Perdi dinheiro. Aí eu achei muita derrota. É muita derrota. Muita não, derrota. também teve, né? Pra quem é do Rio de Janeiro e lembra desse caso, o dia que foi a prova da Biblioteca Nacional, que era no fundão, todas as provas, e botaram no mesmo dia uma prova de exército. Então tinha muitos jovens fazendo prova e era no mesmo horário. Então o fundão fez um trânsito que você não conseguia chegar à prova. E eu morava na época num bairro, pra quem é do Rio de Janeiro, eu morava na Ilha do Governador, que é do lado do fundão. Então eu fui cedo, tranquila, e não passava um ônibus interno. Eu tive, gente, que ir andando até o prédio da reitoria, é muito longe. E eu fui dando desespero, eu fui percebendo que eu não ia conseguir chegar, e eu parei um carro que tinha acabado de deixar um garoto pra fazer a prova. Eu botei a cabeça assim e falei assim, olha só, eu preciso de uma carona até o prédio da reitoria, porque eu vou fazer um concurso e não vou chegar. E aí tinha um cara dirigindo e uma mulher atrás, eu imagino que devia ser os pais levando o filho. E aí a mulher virou pro cara, vamos dar uma carona pra ela. Tipo, vamos ajudar. Solidariedade. Aí eu sei que eles realmente, eu tava perto do prédio da engenharia. Imagina, eu tava lá na linha vermelha, andei pra caramba, eu já tava morta. Aí eu sei que eles me deram essa carona e o elevador da reitoria estava quebrado. Eu tive que subir as escadas. Gente, eu cheguei na prova, eu não era ninguém. Eu não era ninguém. Já começa com a prova física, né? Não, e foi Primeira etapa do concurso. Foi uma situação horrível, que várias pessoas passaram, várias pessoas perderam a prova. Sim. E eu fiz uma péssima prova, né? Óbvio, eu tava muito estressada de ter corrido. Então isso foi uma derrota total, mas foi uma falta de organização da banca.
Foi. Eles deveriam ter planejado melhor ou ter remarcado também. Mas eu acho que naquela época tava tendo muita prova. Foi. Então isso acaba que influencia pra caramba. E eu lembro ainda que foi um período que abriu o UFRJ e Biblioteca Nacional. E ia ser a prova no mesmo dia. Só que a Biblioteca Nacional mudou a prova. E ainda teve pessoas que perderam a oportunidade porque tiveram que escolher. E na época eu lembro que eu falei assim, eu vou me inscrever nas duas e vou ver o que acontece. Porque tem isso, né, gente? Você tem que pensar além. Outra derrota que aconteceu comigo. Eu me inscrevi na prova da Fiocruz, que é um dos meus grandes sonhos. Fiocruz, abre o concurso que eu quero ir pra aí. Fiocruz, patrocina! Fiocruz, me chama que eu vou. Enfim, em 2013 eu me inscrevi na prova da Fiocruz, nós fizemos em bom sucesso, lembra, amiga? Longe pra caramba, a gente foi. Do lado da ilha, tá? Longe, pessoa, Zona Sul, entendeu? Pra mim era longe pra caramba. Não tô falando que era longe. Enfim. Brasília também é longe pra caramba. Eu sei que... Eu sei, gente, que eu fui me organizei pra prova da Fiocruz, tava estudando igual uma maluca. E eu ia no Lollapalooza, o festival que tem em São Paulo. Nossa Senhora. A prova mudou a data e caiu bem no final de semana do festival. Então eu tive que cancelar minha passagem, cancelar meu passeio pra fazer o concurso. Fiz o concurso, fui bem, fiquei em 9º lugar, mas não me chamaram. Então... mas aí são pequenas escolhas, né? Assim, sim, a gente se sente meio derrota porque, né, perde grana. Perde grana, agora, dica. Uma derrota cabulosa minha foi lá nos idos de 2007, prova do TJDF. Tava começando nessa pilha de, vamos estudar e tal, não sei o que, blá blá blá, me inscrevi pra prova, fiz a prova. E eu ainda não tinha muita manha de fazer a prova. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu comecei a fazer e tinha feito toda a parte de português da prova e aí comecei a ver, eu falei, putz, não vai dar tempo. Então o que eu vou fazer? Eu já vou fazendo e vou preenchendo o gabarito, depois no final eu venho e preencho português. Você se lembrou de preencher português? Nem eu. E aí o que rolou foi o seguinte, eu saí da prova, peguei meu caderno, no dia seguinte fui conferir o caderno e falei, cara, arrasei, tô dentro. E eu discutindo nos fóruns e caraca, a galera tirou tal nota, eu fui muito bem. Beleza, um mês depois saiu o gabarito, né, e aí, o gabarito não, saiu a listagem, né, não tava na lista, eu falei, ué. E aí eu fui, não, deixa eu ver. E aí a minha nota tá, tipo, mega baixa, uns 18 pontos, 15 pontos a menos do que eu imaginava. O bicho tá muito equivocado isso. E aí, na época, a prova foi do CESP, e o CESP colocava eles escaneavam o nosso espelho de resposta, né, o nosso gabarito. Você conseguiu ver. E colocavam, quando eu abri o gabarito, 20 questões de português em branco. E eu assim, cara, eu não tô acreditando que eu dei este mole. Então, pra mim ali foi muito derrota, cara, foi muito derrota. Eu lembro que eu passei umas semanas chorando. Não que chorar pra mim seja muito difícil, porque eu choro por qualquer coisinha, mas foi um negócio assim que bateu forte e que eu lembro da minha mãe, tipo, levando chocolate quente na cama e vai passar, meu filho, vai passar, apagando igual cachorro. Nossa, ali foi uma pequena derrota. Eu acho que sempre é uma derrota quando a gente acerta uma questão, mas resolve mudar o gabarito. Putz! Porque isso também acontece muito. Muito. E é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, não revise prova, minha filha. Fez. Eu não reviso, eu vou no instinto. Vai no instinto. Agora, tem gente que se dá melhor revisando, então assim, vai no seu. Meu Deus. Porque quem sou eu pra dizer o que você tem que fazer? Eu acho que a maior derrota que um bibliotecário concurseiro pode passar é isso. Você marcar uma questão, que aí depois você volta, mas será que eu tô certo? Porque aí é falta de confiança também. Você não tem certeza daquilo que você está marcando, e aí você acaba se enrolando e perdendo a questão. E às vezes você vicia na leitura e, enfim, você passa batido. Passando batido. Outro tipo de derrota é você errar uma questão fácil que você saberia por falta de interpretação. Isso daí... Quando você lê, esquece de ler aquele não que fala no meio, seu cérebro no processo não. É bem derrota. Porque a gente chega na prova tão condicionado a dar o nosso melhor e acertar as questões, que às vezes a questão é simples. E aí você não consegue enxergar que ela é simples.
E derrotas de falta de organização? Que eu já passei por uma também, assim, de inscrever um concurso, era um concurso aqui pro Rio, da AMAC. E aí me inscrevi, comprei passagem, confirmei hospedagem com a família e não paguei a inscrição. Falta de organização, sabe? Eu já o mínimo que você tem que fazer é ser organizado e... Eu já passei pela derrota ao contrário, do tipo, eu me organizei, comprei passagem, fui para outro estado, só que eu não estudei pra prova. Então eu desperdicei dinheiro. Aí, sabe? É uma derrota, porque pra você se comprometer a fazer uma prova em outro estado, você tem que comprometer a estudar. Sim. Pra aquele investimento valer a pena, é o que eu sempre falo. É um investimento maior, né? Não dá um investimento maior. Mas é muita derrota, gente. Mas a gente vai aprendendo com ela. Outras faltas de organização pra mim, assim, bem no início acontecia, hoje em dia já não acontece mais. Era de, tipo, entrar na prova sem saber o que me aguarda. Tipo, não ler edital. E aí, assim, mesmo você estudando e tal, não sei o que, você não leu o edital, então você não sabe se tem fator de correção, né? Uma errada não acerta. Não, você não sabe se tem redação. Você entra na prova e você vê alguém perguntando assim, mas tem redação? Ou arrombado, tem não, pode levantar e ir embora. Inclusive, não precisa fazer a prova, é só assinar. Isso faz toda a diferença, galera. Quando você tá falando assim, estratégia de estudo, você tem que saber se português vale mais, se bíblia vale mais, se você tem que acertar uma questão, se você tem um mínimo de questões. Sim. Faz toda a diferença. E faz diferença na hora de você organizar a prova. Isso. Porque, por exemplo, eu gosto muito de fazer na sequência que vem. Mas, cara, se você tá me falando que Bíblia vale, tipo, 3 vezes o que vale a questão de português... Você vai fazer Bíblia antes, provavelmente. Depende. Depende, porque eu demoro um pouco pra concentrar. Não, pra concentrar na prova, saca? Então eu tenho um esquema que eu faço, tipo, por exemplo, se tem questão discursiva, a primeira coisa que eu faço é entrar na discursiva. Não fazer discursiva, mas de ler o tema, de ler os textos motivadores de português, mas eu sei que eu vou dar mais atenção para a prova de Bíblia, então a prova de Bíblia não vai ser a última coisa que eu vou fazer, porque provavelmente eu vou estar cansada. Eu normalmente gosto de começar pelo que eu me sinto mais segura, que é biblioteconomia. Então, no geral, independente da prova, eu pego biblioteconomia porque é o meu porto seguro ou português. Vai depender também da prova. Se eu olhar que é muito texto de português, coisa que eu preciso prestar muita atenção. Não, isso tem tipo uma prova de legislação e você não tá firme naquela legislação. Cara, aquilo já acaba com Exato. Porque concurso não é um jogo que você tem que acertar tudo. É um jogo que você tem que acertar as questões fáceis, as questões medianas e se esforçar para acertar as difíceis. Outra do lance de organização é você saber quanto tempo de prova você tem. Sim. Porque assim, eu sempre considero uma hora a menos. Não sei se tu faz isso também, eu tenho a neurose da hora a menos. Que é, se você tem 4 horas e meia de prova, conta que você tem 3 horas e meia de prova. Sim. Porque você tem o tempo de identificação, que aquilo ali não vai te tomar 1 hora, mas... Marcar o cartão, porque isso é uma derrota real, você esquecer de marcar o cartão. Eu sei. Mas no lance de identificação, tipo, na hora que você está sendo identificado, você perde um tempo pequeno, mas para depois você retomar o que você estava fazendo, já toma ali 7 a 10 minutos, sabe? Tem gente do teu lado o tempo todo, então enquanto tá identificando as pessoas do teu lado, tu tá perdendo tempo. Marcação de gabarito toma tempo. Você quer levantar para ir no banheiro, beber água, se esticar, toma tempo. Então eu sempre considero 1 hora menos de prova. Não, e uma dica que eu dou, porque eu não gosto de, tipo assim, reencontro de amigos da turma na prova de concurso. Isso dá pra fazer um outro vídeo. Mas no geral eu prefiro chegar e ficar quietinha, concentrada no que eu vou fazer, sabe? Porque as pessoas querem ficar conversando sobre vários assuntos. Eu não gosto de conversar nem do lado de fora, nem dentro da sala. Sim. Então o que eu faço eu fico ali nos arredores da escola, esperando o horário. Entro, sento e abaixo a cabeça, porque se alguém me reconhecer, eu tô de cabeça baixa, então Sim. reconheça meu escalpo. Exatamente, porque a gente tem que, as derrotas existem, mas a gente tem que tentar evitar, e quanto mais focado a gente estiver, fica mais fácil. E é pensar que assim, não é estupidez, sabe? É porque cada um tem um modo de se concentrar. Sim. Eu me concentro melhor sozinha, né? Tipo, pensando, analisando tudo que eu já fiz para aquela prova. Eu gosto de fazer uma oração antes da prova. Exato. Fazer terapia tilelê ali, que eu fico
E eu uso isso a meu favor. Então, assim, eu entendo que tem gente que se concentra melhor, relaxando, conversando com os amigos, parabéns. Eu acho que a grande Mas questão é que funciona. vem também esse lance da comparação, né? Do tipo que as pessoas vêm, não, você estudou tal coisa. Tipo, gente. Mas livro tal, você leu de cabo a rabo? Não te interessa. Assim, você não tem que perguntar porque isso é ruim pra você e você não tem que responder porque isso é ruim pra você. Né? Eu aqui fazendo uma né? Mas, gente, sério, você não precisa. Porque, gente, você vai fazer a prova. Independente de como você se vai, como você vai se sair, quem vai passar vai se definir na prova. Não vai ser quem leu mais livros, sabe? E outra coisa também, detesto candidato que sai da prova do tipo, acertei tudo. Eu nunca vou esquecer a prova do BNDES que eu fiz. Aí eu saí, até uma conhecida nossa, que eu não vou falar o nome, né, mas ela saiu da prova tipo assim, nossa, mas eu sabia todas as questões discursivas. Parabéns. Sabe? Dá vontade de pegar a pessoa, parabéns. E ela não passou, gente. Spoiler, não passou. Então, gente, por favor, não queira ficar por cima da carne seca, assim. Eu acho que, pra encerrar, assim, a sessão derrota, né? A sensação de derrota, ela vem em muitos momentos mesmo. Mas o importante é, tipo, levanta e vai. Levanta e vai, porque concurso a gente não estuda pra passar, a gente estuda até passar. Não, isso é o que a gente tá falando. Esse vídeo é pra desmistificar um pouco isso. São 10 derrotas pra uma vitória, tá? Então, se você tiver alguma derrota, alguma coisa engraçada, comenta aí pra gente, segue o canal. Se você gostou, clica no joinha, compartilha com a galera, deixa um comentário aqui embaixo. É isso daí. Obrigada. Tchau.